Ok? Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Já vou. Já aparece, né, para vocês? Sim, sim. Bem, boa tarde, então, a todos. Obrigado, Job, e aos demais integrantes do grupo por me convidar para participar, né, dando essa palestra. É um grupo que eu gosto muito, que eu venho trabalhando aí desde 2007, quando eu entrei no mestrado. Até então não conhecia, não sabia nada, não sabia que era cupim, era tudo praga para mim, igual é para a maioria das pessoas, é só os bichinhos pragas, e até então eu conhecia muito pouco de cupim ou quase nada. Em 2006 ingressei lá na Universidade Federal de Viçosa, junto com o professor Log, que me orientou durante o mestrado e o doutorado. Trabalhei um pouco com cupins, mas principalmente com coabitantes de cupins, né? Outros bichos que vivem dentro do ninho de cupim. Vou contar um pouquinho agora para vocês, não da minha trajetória, dos meus trabalhos em si, mas dos cupins, né? Apresentar para vocês quem são mesmo os cupins e por que eles são importantes para nós. E o negócio do churrasco e a cerveja foi só para atrair o público mesmo, não tem nada a ver, vocês vão ver no final aí que não tem nada a ver com churrasco e cerveja, mas a gente vai até o fim, eu vou tentar criar alguma ligação para a gente entender um pouquinho mais dessa importância dos cupins. Então, a palestra intitulada Cupim não é tudo praga, porque a grande maioria das pessoas acha, quando se fala em cupim, que é tudo praga. O cupim é aquele cara que está nos pastos, né, que come a madeira de casa, e é o cara que é só praga, né, só causa prejuízo para a espécie humana. Mas não, a gente vai ver que eles são bastante importantes para nós, seres humanos, e para os ciclos biogeoquímicos no geral. A qualquer momento podem interromper, não sei, as perguntas parece que ficam para o final, né, mas qualquer coisa, a minha internet tem estado muito instável ultimamente. Na semana passada, durante as aulas, eu tive problemas, o pessoal falou que estava falhando muito, não estava me ouvindo, então se acontecer alguma coisa, Jota, por favor, me interrompa aí, né, se vê que está ficando ruim, eu tento ver o que, é que pode acontecer, e de agora para frente eu já não vou ver mais aqui, eu estava até agora vendo vocês aqui no Google, então agora eu vou para a palestra e qualquer coisa interrompam, por favor. Tranquilo. Qualquer coisa, eu estou com o WhatsApp, a gente se comunica se acontecer algum problema, tá? Mas tá, por enquanto tá tudo bem, som e imagem, ok. Beleza, valeu. Bem, então a palestra ela está dividida em dois pedaços, né? Quem são os cupins? Então eu vou apresentar para vocês aí nessas duas etapas quem são os cupins, né, o que eles comem e a classificação direta, né, dos cupins, e depois mostrar um pouquinho dos cupins na natureza e a importância deles, né, para a natureza e sendo tratados e conhecidos como engenheiros do ecossistema. Então eu vou falar para vocês também um pouquinho do que é isso. Então, cupim é barato. Desde 2007, um artigo intitulado A Morte dos Isópteras, a morte de uma ordem isóptera, do Ewart, ele matou a ordem isóptera. Então, desde 2007, cupim está dentro de Blatódia, de Blatária, Blatódias, e aí vai de algumas classificações aí, mas o fato é que cupim é barato. Desde então, cupim está dentro da ordem das baratas, eles são primos muito próximos. Vou mostrar um cladograma aqui para vocês. Então, cupins são baratas eusociais. As baratas são bichos solitários, né, que vivem sozinhos, mas os cupins são bichos eusociais. Vou falar para vocês também um pouquinho. Mas cupim é barata, mas é uma barata limpinha.
né? E não só os cupins são umas baratas limpinhas, né? Nós, seres humanos, precisamos parar com esse preconceito com as coitadinhas das baratas. Só a terraplaneta americana, que é aquela que vive nos esgotos, aí é que é mais sujinha. Barata é um bicho muito comum nas florestas, e cupim sendo barata, vocês vão ver que era ainda mais comum do que vocês imaginam, né? E cupim é um bichinho limpinho, né? Eles são legais, eles são baratas, mas são legais. A evolução dos cupins para a eusocialidade, como eu disse, as baratas, elas são, aqui embaixo que a gente tem as baratas solitárias, né, num clado, e depois os cupins, que são as baratas eusociais. Vocês vão ver muito na minha apresentação esse símbolo aqui, essa logo da Wikitermes. Uns amigos nossos lá da UFABC tem esse site, e nas redes sociais, vou deixar ali no final também para vocês. Acompanhem, é bem bacana, os caras têm um trabalho de divulgação científica com cupim muito legal. Então, eu estou trazendo muita coisa da minha palestra de hoje, foi tirado do Instagram deles, né? Então, é um negócio bem, bem divertido, bem bacana, que eles têm feito, um trabalho de divulgação científica, que eu acho extremamente importante hoje em dia, e fica a dica aí para seguirem nas redes sociais o Wikitermes. Os cupins, para ser considerado eusocial, todo organismo, não só o cupim, mas para ser considerado um organismo eusocial, uma determinada espécie ela precisa atender a alguns pré-requisitos, como sobreposição de gerações. O que é isso? Gerações de pais, filhos, avós, todos sobrepondo, né, vivendo junto. Tem que ter um cuidado cooperativo dos jovens, então o mais velho cuida do mais novo, e tem divisão de trabalho reprodutivo. Nos cupins, só tem um casal real, rei e rainha, que se reproduzem. Os demais não se reproduzem, eles apenas cuidam da prole, apenas, né? Põe trabalho nisso. Então, eles cuidam da prole do rei e da rainha e constroem ninhos, eles alimentam os soldados, os operários alimentam os soldados. Então, tem castas bem divididas, com a divisão do trabalho, não só reprodutivo, mas também do trabalho dentro da colônia, né? Tem os operários que fazem a limpeza e a construção de ninho, trata de todo mundo, e os soldados que têm uma modificação para a defesa, né? Então, a cápsula cefálica ela é completamente modificada, com diferentes mecanismos de defesa que auxiliam na defesa das colônias. E esses organismos, eles causaram uma intriga, né, uma dorzinha de cabeça no Darwin, que ele escreveu lá no seu livro Origem das Espécies, né, que uma dificuldade que a princípio parecia insuperável para mim e fatal à minha teoria. É o quê? Ter organismo estéril. Então, para a teoria da evolução, tem que ter, né, para que a seleção natural ocorra, tem que ter, deixar descendentes férteis, né? Então, tem que criar, a gente tem que reproduzir esses organismos, eles têm que deixar outros organismos com características que são herdáveis, esses organismos deixam outros com diferenças entre um e outro, e nos indivíduos eusociais eu tenho castas estéreis, eu tenho indivíduos que não se reproduzem. Então isso foi um problema para Darwin, que depois eu dou uma aula na evolução e depois na entomologia também, só explicando, né, essas características e a evolução da eusociedade e como que esses organismos eusociais não burlam a teoria da evolução, né? Eles têm características que permitem com que eles se encaixem também na teoria da evolução, que à época Darwin não ficou muito satisfeito, alguma coisa ele nem sabia ainda. A teoria, a hereditariedade, a genética mendeliana veio depois, né? Então, e muito tem da genética para explicar essa possibilidade da fixação e da eusocialidade conseguir estar também fazendo parte e sofrendo a seleção natural. Aqui o cladograma que eu disse para vocês, dizendo, né, mostrando que a gente tem aqui um ancestral comum, que é o Cryptocercus, que é um ancestral comum mais próximo entre baratas que
se alimentam, vivem em madeira, e os demais, e as demais baratas eossociais, né, os cupins aqui. Então, daqui para baixo, tudo cupim, e daqui para cima, as baratas não eossociais. Então, a gente tem esse cladograma em que hoje está bem definido. Muitos termitólogos, que somos nós que trabalhamos com cupins, ainda tem alguma resistência em acreditar e aceitar que cupim é barata, mas é algo que já está bem consolidado hoje. Então, sim, somos todos baratas também, os cupins são baratas e a gente vive bem. Nem todos, mas alguns, a maioria já tem vivido bem com isso. O que cupim come? Vocês conhecem aí cupim como praga, e aí cupim come madeira, então, né? Cupim de madeira seca, come os móveis da minha casa, come as portas da minha casa. Sim, cupim come madeira, mas não são todos que comem madeira. E eles comem algo mais do que a madeira seca. Eles conseguem consumir celulose em vários estágios de decomposição, né? Então a gente consegue medir isso, por exemplo, com carbono e nitrogênio isotópico. A gente consegue saber o que cada cupim está se alimentando. Então tem algumas classificações, e que a gente tem os cupins que comem solo, que é a madeira ou a celulose completamente decomposta já, né? Então um alto nível de decomposição. Tem cupins que se alimentam da madeira seca, tem cupins que se alimentam de gramíneas, né, plantas C3, C4, então da folha recém-caída, da folha verde, tem os sintermes que se alimentam de folha verde ainda, e tem cupins que se alimentam da folha já num nível de degradação, de decomposição maior. Né? Então todo esse espectro, todos os tipos de plantas que a gente tem aí, e em todos os níveis de degradação, de decomposição, a gente tem cupins se alimentando dessas plantas. E eles conseguem quebrar a celulose e devolver muitos nutrientes para o solo, né, ajudando, assim, para as plantas conseguirem reabsorver aqueles nutrientes. Né? Então, são decompositores que auxiliam nesse processo de ciclagem dos nutrientes. E essa capacidade de decompor a celulose e degradar é muito graças a simbiontes que vivem dentro do intestino dos cupins. Muitas bactérias, protozoários, muitos desses simbiontes, eles são específicos, espécies específicos, né? Então tem espécies diferentes de cupim, que são associadas, ou o simbionte está associado ao seu intestino. Então, tem uma espécie específica de um flagelado que vive só dentro daquela espécie tal de cupim. E esses simbiontes, eles conseguem produzir enzimas que digerem a celulose. Então, muito graças a essa interação entre o cupim e os seus simbiontes, que permite com que eles degradem aí a celulose e devolvam nutrientes para o solo, que vai ser reaproveitado pelas plantas depois. Quem estuda cupim é o quê? Quem estuda cupim é um termitólogo, né, por causa de termite, né, cupim em inglês são termites, e um jeito fácil de se achar um termitólogo que estuda cupins que não são pragas, que é a grande maioria deles, é gritar que todo cupim é praga, né? O cara não consegue ficar escondido, ele não consegue ficar caladinho. E aí ele já sai gritando que é só 10% das espécies de cupins podem ser consideradas pragas, podem causar algum prejuízo voltado aí para a espécie humana. Então é uma quantidade muito pequena. Vocês lembram recentemente daquele navio que encalhou e fechou um canal de quase 3.000 espécies de cupins que são engenheiros do ecossistema, que auxiliam no balanço de carbono e nitrogênio, que criam o solo, deixam o solo fértil. Apenas umas 30 espéciezinhas de cupins são consideradas pragas. Então, 3.030 é menos que 10%. Por que essa diferenciação aí? Porque é o conceito, né, de praga. Então, algumas espécies elas
são encontradas, por exemplo, o Cornitermes cumus, que é encontrado em pastagens. Alguns agricultores, alguns pecuaristas consideram ele como praga, mas o prejuízo mesmo financeiro para esses locais ainda não foi calculado, né? Então é uma praga estética, o pasto fica feio e aí o cara vai lá e mata e arranca tudo para nascer mais grama. Mas no ninho do cupim, a parede do ninho do cupim, ela é rica em muitos nutrientes. Então, talvez tirar o cupim dali, matar o cupim, você pode estar deixando esse solo mais pobre. Os cupins são extremamente importantes como engenheiros do ecossistema. E dentre as castas que tem dentro dos ninhos, né, a gente tem aqui um esqueminha com o casal real, aqui a rainha, aqui o rei. Então o rei ele é mais esclerotizado, ele é mais escurinho. A rainha, quando os dois alados se encontram, aí cai no solo, perde as asas, encontra um buraquinho e começa a se reproduzir. A rainha no início é do tamanho do rei. Depois ela consegue esse abdômen, que a gente chama de abdômen fisiogástrico. Ela cresce muito esse abdômen que fica lotado de ovos. Então tem muitos ovos aqui dentro que ela vai colocando durante a sua vida. Além do casal real, o rei e a rainha, a gente tem os soldados, que tem uma cápsula cefálica, né, uma cabeça especializada para proteção, então tem mecanismos de defesa. Eu vou mostrar algumas fotos de soldados diferentes aqui para vocês, para a gente ver quais são esses mecanismos de defesa que existem. E tem os operários, que é o que cuida da manutenção da colônia. Alguns estágios larvais, né, que a gente chama de ninfas, porque não tem metamorfose completa. Então, ovos, ninfas, operários e soldados. E os alados, né, em períodos chuvosos, né, a gente está em período de revoada de cupim, muito comum, logo após o início de uma chuvinha, de uma garoa, os alados saírem para a revoada, né, e se encontrar com outros machos e fêmeas. Então, os alados, eles são os reis e rainhas de futuras colônias, né? Então, esses cupins que vocês veem voando aí, chegando nas suas casas, atraídos pela luz, né, são reis e rainhas que estão à procura do seu companheiro para formar uma nova colônia. Aqui, alguns tipos, né, de defesa, alguns soldados que a gente tem aí, tipos de defesa para o cupim, né? Então, a gente vê que a cápsula cefálica, neste caso aqui, ele tem defesa química. O que é defesa química? Esse narizinho aqui, que a gente chama de naso, ele solta uma substância química, que tem diferentes características, diferentes compostos, dependendo da espécie. Ela pode ser grudenta. Um dos principais, se não o principal predador de cupim é a formiga, né? Então, quando ele cospe, né, ele joga essa substância numa formiga, a formiga gruda e não consegue capturar os cupins. Outros têm gosto ruim, pode causar queimadura em outros animais, tamanduás, tatus, por exemplo, que também se alimentam de cupim. Então, esses têm defesa química, né? Eles soltam uma substância química por esse naso. Aqui, quando a gente tem uma mandíbula, neste caso aqui, ele não tem o naso e tem mandíbula. Então, é o que a gente chama de defesa mecânica. Então, ele literalmente ele morde ou dá um teco para jogar para longe, dependendo da mandíbula, né? Elas ficam cruzadas e quando a formiga ou um bicho qualquer chega perto, ele solta e aí joga o bicho para longe. Então, não necessariamente a mandíbula é só para morder. Ela pode ser para jogar o bicho para longe, o inimigo, o predador ali para longe. E tem os que têm defesa mista, que tem a mandíbula funcional aqui embaixo, que consegue morder mesmo, beliscar, e tem também o naso. Então é o que a gente chama aí de defesa mista. Ele tem dois tipos de defesa, né, funcionais. E os Apicotermitini. Então tem uma subfamília, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, tem uma subfamília de cupim que ela não tem soldado, né? Então são só operários. Então a gente tem ali os rei, rainha e operários, não tem soldados nessa subfamília. Então são várias espécies que não têm soldados, são os Apicotermitini. Então aqui mais algumas fotos de soldados, né, só para a gente ver. Essas fotos são todas minhas, desse slide específico, né?
Então, assim, uma diversidade grande de modificações de defesas dos cupins. As escalas aqui estão bem diferentes. Esse cupim de cima aqui é um Sintermes, é o maior deles, tem quase 1 centímetro, e esse aqui está parecendo até maior do que esse, é um Atlante Termes e tem cerca de 2 milímetros. Né? Então a escala não está numa escala legal, mas é só para ter noção mesmo das defesas, né? Dos tipos de defesa que tem. Esse aqui é o que eu falei para vocês, que tem a mandíbula que dá um teco, então ela fica cruzada, como se fosse o dedo cruzado da gente, e quando chega o inimigo, ele descruza o dedo e descruza a mandíbula, né, e joga o inimigo para longe. Aqui defesas mistas, né, vários tipos de defesas mistas, né, com nasos muito grande, outros nasos um pouco menor, aqui um naso ainda pequenininho. Então, assim, vários tipos de defesa que a gente tem aqui, e os apicos, né, que são os bichinhos que não têm soldados. Os cupins no mundo, né? Então, quantas espécies a gente tem conhecidas hoje? Retirei essa semana passada, eu acho, esses dados aí, do site do Reginaldo Constantino. Ele tem um banco de dados excelente, que é atualizado constantemente, sempre que tem alguma descrição, qualquer coisa, ele atualiza lá o site dele. Reginaldo é professor da UNB, um dos maiores, se não o maior especialista, taxonomista de cupins que a gente tem no Brasil, certamente, e no mundo também, um dos grandes especialistas aí. Então, hoje a gente tem descritos, né, 2.970 espécies, 2.970 espécies de cupins, distribuídas em 307 gêneros, isso no mundo. Na região neotropical, que é onde nós estamos, né, onde o Brasil está inserido aí nessa região neotropical, temos 615 espécies, em 108 gêneros. Especificamente no Brasil, eu vou dar separado por cada família, né, as Calotermítides, a gente tem 28 espécies, que são esses bichinhos com esse tipo de cabeça aí. O Rhinotermitine, a gente tem 14 espécies. Cerritermitine, a gente tem só 2 espécies descritas no Brasil. Dentro da família Termitidae, a gente tem os Apicotermitine, com 30 espécies. Esse é um grupo extremamente complicado, taxonomicamente falando. Tem muitas espécies não descritas ainda. Falta taxonomista para trabalhar com essa espécie, eles são extremamente complicados de se trabalhar, como não tem soldados, né, então a taxonomia do bicho é dada, né, a diferenciação por uma válvula entérea que tem dentro do intestino. É como se fosse uma espécie de moela, né, por onde o alimento passa e vai sendo moído ali. E aí é assim, né, que ele identifica esses bichos, dependendo da posição dos dentes nessa válvula entérica, ela tem uma espécie ou outra. Então é extremamente complicado e por isso só 30 espécies. Certamente esse número é muito maior, mas é o que a gente tem descrito hoje, por falta de taxonomistas mesmo trabalhando com eles. Nasut termitine também é um grupo bastante estudado, mas que tem muita coisa a ser descrita ainda, os Nasut termes. Eles têm soldados, né, tem só o naso, defesa química, mandíbula muito pequenininha, não mandíbula funcional. Esse não é um Nasut termes, né, mas é da família Nasut termitine. O Sintermitine tem defesa mista, tem o naso pequenininho aqui e as mandíbulas, são 85 espécies. E o Termitidae, que são só defesas mecânicas, tem só mandíbula. Aqui parece um naso, mas é só um espinho, um processo espinhoso. Na verdade, esse processo espinhoso aqui, ele não solta nenhuma substância química, né? Então por isso não é um naso, é só um espinho mesmo. Então tem defesa só mecânica, só a mandíbula, 78 espécies de termite. Então esses são os que a gente tem no Brasil, 350, 300 e poucas espécies descritas. Os cupins, eles são, na natureza, considerados engenheiros do ecossistema. Por quê? O que é isso, né? O que é esse engenheiro do ecossistema e o que faz isso? Antes disso, quanto pesa um cupim? O
cupim é um bichinho pequenininho, como eu disse, que pode ter aí de 2 milímetros a 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, né, que vai ser o maior aí, que é o sintermes. Isso aqui no Brasil, né, tem os macrotermes na África, que são um pouco maiores. Falando de soldados, a rainha ela pode chegar a 14 centímetros, né, só de abdômen praticamente, então tem rainhas bem grandes e relativamente pesadas se comparadas ao restante da colônia. Mas se a gente pensar em peso específico de um cupim, você vai me falar que é um bichinho levinho, né? E aí, se eu mostrar esse gráfico para vocês, que diz que o cupim, ele só perde para a formiga em peso medido em megatoneladas. Então, isso é um artigo de 2020. Olha, cupim, está aqui, tem aproximadamente, juntando a biomassa de todos os cupins do mundo, tem uma estimativa de que a gente tenha 50 megatoneladas de cupins, pesar todos os cupins do mundo. Todos os outros animais vertebrados, nas florestas, o leão, elefante, hipopótamo, esses bichos grandões, pesados, se você pesar tudo, dá só 9 megatoneladas. Os humanos pesam 60, então o cupim está quase no peso de todos os humanos juntos, e os bichinhos que a gente cria para nos alimentar, né, os domesticados aí, bichos domesticados, gado, porcos e tudo que a gente cria para nossa alimentação, aves, aí sim são os bichos mais pesados. Todos os outros invertebrados, todos os outros artrópodes pesados juntos, né, então todos os outros insetos, por exemplo, dá 80 megatoneladas. Então, assim, como um grupo pequeno, um grupo específico, os maiores, os que ocupam, que teriam maior peso, são as formigas e os cupins. Organismos eusociais, os dois, cupins e formigas. São bichos extremamente importantes e abundantes nas florestas. Sem eles, a ciclagem dos nutrientes não aconteceria, as florestas morreriam. A ciclagem dos ciclos biogeoquímicos, de vários elementos, os principais aí que a gente pode citar, carbono e nitrogênio, que esses bichos são essenciais para essa ciclagem, para a decomposição da matéria nas florestas. Então, cupim e formiga são bichos extremamente abundantes e pesados, né? Eles têm um peso aí que supera em muito todos os outros vertebrados, por exemplo, excluindo os seres humanos e o que nós criamos para nos alimentar. Então, se liga, né? E a gente, nós cupins, né, a gente pesa mais de 5 vezes todos os outros animais juntos, né? Por isso, os reis da selva não são leões ou tigres, mas os insetos sociais que vivem nessas florestas, né? Então, os cupins e formigas são os mais abundantes, mais frequentes e os mais pesados, né? A biomassa deles é extremamente grande. Aqui um gráfico, né, mostrando distribuição do artigo de 2019, agora bem recente, né? Distribuição de riqueza de gêneros, de formigas embaixo e cupins aqui em cima. Então, região neotropical, né, próximo ao Equador, sempre a mais rica, né, uma maior quantidade de gêneros aí presente nessa região. As ilhas aqui tem muitas formigas, né, então a diversidade de formiga aqui é extremamente grande. De cupim também, mas não tão grande quanto a de formigas. E aí entra no conceito de engenheiros do ecossistema que eu falei no início. O que são engenheiros do ecossistema? Esse termo ele foi cunhado e usado pelas primeiras vezes assim, com os castores. Né? Então, quando castor, o que ele faz? Ele corta vários troncos de árvore, né, e coloca nos rios e fecha o rio. Né? Então, ele transforma um ambiente lótico, né, um ambiente de rio, em um ambiente lêntico, em uma lagoa. Né? E essa transformação desse ambiente faz com que várias outras espécies que antes não existiam ali passam a poder existir.
né, porque preferem esse ambiente mais lógico, né, com menos correnteza. Então, ele permite com que várias outras espécies que não ocorriam naquele local passem a ocorrer. E isso ocorre também com os cupins, né? Quando os cupins constroem os ninhos deles, eles permitem com que várias outras espécies que antes não existiam ali passem a existir, vivendo junto com eles ali dentro do ninho. Então, esse foi o objetivo principal do meu estudo, né, do meu mestrado, do meu doutorado, essa coexistência de outros organismos dentro dos ninhos de cupim. Por que esses animais têm um custo tão grande em construir um ninho para sua família e deixam outros organismos viver ali dentro? Será que deixam? Será que esses outros organismos entram? Por quê? Como que ocorre isso? Né? Então, esse foi o objetivo do meu mestrado e doutorado, mas que não é o objetivo hoje da palestra, né? Os ninhos, eles são estruturas extremamente grandes, né? Então, isso aí, ó, um ninho da minha altura, né? Com quase 2 metros de altura aí, 1,70 m e poucos, 1,80 m, que eu não consegui abraçá-lo, né? Então, uma circunferência grande, né? E dentro de um ninho desse, muitos outros organismos vivem. Outros insetos, vertebrados, muitas serpentes, sapos, várias aves nidificam dentro de ninhos de cupins, muitas plantas crescem só próximo ou até em cima dos ninhos de cupins. Então, por isso eles são também considerados engenheiros do ecossistema, né? A presença deles num determinado local permite com que várias outras espécies fiquem ali também. Na construção do ninho, os cupins eles removem o solo, normalmente trazem da parte mais de baixo para a superfície do solo. Com isso, eles juntam ao solo saliva e fezes, que é o que eles usam para cimentar as paredes, né, para formar as paredes do ninho. Então, saliva e fezes. Lembrando que nas fezes que eles se alimentaram de plantas, de celulose, que tiraram e quebraram aquilo tudo, as fezes deles são ricas em nutrientes. Então, eles colocam essas fezes na parede. Então, a parede fica rica em nutriente. Com isso, né, as paredes elas são ricas em nutriente. Com a chuva, a lixiviação, né, a chuva ela leva esses nutrientes para o solo próximo ali dos ninhos, né? Então, aquele solo próximo a ninho de cupim, ele é rico em nutriente que o cupim traz de baixo, né, de camadas mais inferiores do solo, e ainda junta com o que eles se alimentaram, né, com as fezes ali. Para forragear, né, para buscar alimento, né, os cupins, muitos deles constroem túneis, outros apenas escavações, né, na terra ali, outros constroem túneis nas árvores ou até no solo. Esses túneis aumentam a permeabilidade do solo, né? Então permite que a água das chuvas infiltre ali por esses túneis, né? Então aumenta a porosidade do solo também, ajudando assim a infiltrar mais água e permitir com que as plantas consigam esses nutrientes e água, né? Então os cupins eles ajudam na decomposição da matéria orgânica. Então, toda a matéria orgânica que cai no solo é decomposta pelos cupins, ou um início de decomposição ali para os cupins, e aí depois eles podem quebrar, cupins e formigas, né, quebram em pedaços menores, e fungos e bactérias vão ali ajudar nessa decomposição. Ciclagem de nutrientes, como eu disse, principalmente no carbono e no nitrogênio. Ciclo da água, eles são extremamente importantes, ajudando nesse ciclo da água, e isso tudo ajuda no crescimento das plantas, né? Aí acho que tem a aeração do solo, então com essas infiltrações aí, ajuda na aeração do solo, movimentação de partículas, biotubação, dispersar os nutrientes ao longo do perfil do solo. Então, pega o nutriente que estava mais no fundo daquele solo e traz para cima. Ciclagem de nutrientes, alto consumo de matéria vegetal morta, e além de ser alimento para vários outros animais, né? Aqui os exemplos principais, né? Tamanduá, tatu e formiga,
mas muitas aves também, muitos lagartos, muitos sapos se alimentam dos cupins, né? Então, são extremamente importantes também na cadeia alimentar numa floresta. Tem um vídeo, eu acho que eu não vou conseguir passar ele. Não vai passar. Depois eu mostro esse videozinho, que é um esqueminha, na verdade. Quando acabar aqui a palestra, eu entro com o vídeo, já está acabando. É um esquema de como que os cupins ajudam, né? Um esqueminha nessa circulação aí dos alimentos e dos nutrientes. Aqui eu falei, né, da decomposição, ciclo de nutrientes, então isso já foi falado. E, atualmente, recentemente, né, aí em 2019, tem esse artigo, saiu na Science, uma das maiores revistas, né, de divulgação e de ciências aí do mundo, a importância dos cupins para mitigar, né, para diminuir o efeito da seca em florestas tropicais. Locais que têm cupim, o que esse artigo mostrou, né? Locais onde as florestas tropicais, durante o período de seca, onde tem cupim, aumenta em 36% a umidade do solo, 41% na decomposição de serrapilheira, a altura da serrapilheira, consequentemente, é menor, porque a decomposição é mais rápida, mudas de plantas sobrevivem mais e a diversidade de nutrientes é maior no solo. Então, onde a gente tem cupim ajuda a, inclusive, diminuir os efeitos da seca, né? Ele mantém a umidade do solo, mostrado por esse artigo. Então, vamos lá. Vamos recapitular o que eu passei até agora. Cupim se alimenta de matéria orgânica. Todos os níveis de decomposição, desde matéria seca até o solo. São muitos, né? A gente viu que a biomassa dos cupins é extremamente grande. São engenheiros do ecossistema. Eles modificam o solo, eles modificam o local onde eles estão e permite com que outras espécies cheguem ali. Fabricam solos, né, férteis. Então, como que eles fabricam esse solo? Participam da ciclagem de muitos nutrientes, aumentam a porosidade do solo, permitindo a infiltração de água e ar. E, junto com os seus simbiontes, né, que vivem dentro do seu intestino, quebram moléculas complexas e permitem, né, e deixam nutrientes que são mais fáceis de ser capturados, disponíveis para as plantas, né? Então, isso tudo os cupins fazem, né? E daí? Eu falei no início que o título da palestra está falando de churrasco e cerveja para cupim, e até agora eu não falei nada de churrasco e cerveja. Mas com tudo isso que os cupins fazem para a gente, né, fazem para o meio ambiente, permite com que a gente consiga ter solos férteis para quê? Para cultivar a cevada, para cultivar o lúpulo, para fazer a cerveja, para tratar do boizinho, que está lá em 100 megatoneladas, né, que nós estamos criando, o solo para aquilo dali, o cupim ele ajuda nessa permeabilização e em todo esse ciclo de nutrientes que é necessário para manter o equilíbrio na Terra. É aqui que entra a ecologia, que o professor Job agora falou no início da palestra, da gente ver a importância disso tudo e estar interligado. Eu tenho falado muito ultimamente, na disciplina de meio ambiente e sustentabilidade, com os meus alunos, da importância do ser humano se sentir parte, ver que o mundo não está aqui para servi-lo, né? A gente é parte da natureza, nós fazemos parte desse todo, está tudo interligado, está tudo conectado, e quando a gente tira um determinado organismo dessa conexão toda, a gente acaba se lascando. A espécie humana é só mais uma espécie no planeta, de muitos bilhões que tem, né? E a importância dessa espécie humana é muito menor do que a dos cupins, por exemplo. A gente está aqui mais para atrapalhar, para estragar, para acabar com o planeta, do que os cupins que estão aqui para nos ajudar, para promover ciclo de nutrientes, para promover infiltração de solo, para promover uma melhor capacidade das florestas sequestrarem o carbono que nós estamos jogando na atmosfera. Então, por isso os cupins são importantes, não só para o churrasco, para a picanha e para a cerveja,
mas para toda a manutenção da vida na Terra. Entendeu? Ou ainda não? Bem, obrigado. Eu tenho que agradecer aí agora ao FTM, ao Job, aos integrantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais pela essa oportunidade de contar mais um pouquinho para vocês do que é o cupim, como eles são lindos, bonitinhos e extremamente importantes para nós e para toda a vida na Terra. Dicas aí para seguir: Wikitermes, Mulheres Decifrando a Ciência, dois sites, né, duas redes sociais aí que eu peguei algumas coisas para estar utilizando nessa palestra de hoje. Espero que tenham entendido a importância dos cupins. Estou aqui agora à disposição para tirar dúvidas e a gente conversar um pouquinho mais. E se ainda não entenderam a importância dos cupins para o meio ambiente, sinto muito. Obrigado, gente. É isso. Job, com você de novo.